Bom, existem 7 princípios típicos da jurisdição. O primeiro é o princípio do juiz natural, mas antes de eu começar a falar dos princípios, eu quero só ressaltar que os exemplos vão ser feitos no nome de duas amigas, da Ayane e da Ana Beatriz, que são as duas únicas que vou usar para os exemplos. A Ayane como sendo a juíza e Ana Beatriz como sendo a parte. O primeiro princípio de que eu vou falar é o princípio do juiz natural, que garante independência e imparcialidade do órgão julgador, porque ele não admite a escolha específica e nem a exclusão de um magistrado de determinado caso. Como, por exemplo, a Ayane e a Ana Beatriz, que fizeram faculdade juntas, e daí a Ana Beatriz tem um processo que ela precisa muito resolver, e ela sabe que a Ayane é amiga dela, fez faculdade junto com ela, e então ela não pode pegar o processo dela e levar para a Ayane julgar, porque os processos eles passam eles são distribuídos pelos magistrados através de sorteio. O segundo princípio é o princípio da investidura. A jurisdição só é exercida por quem tenha sido legitimamente investido na autoridade de juiz, em regra por concurso público. Ou seja, se você só pode atuar naquele cargo se você passou pela prova para estar naquele cargo. Então, por exemplo, a Ayane só pode ser juíza se ela passar nessa prova, neste concurso, para se tornar juiz. O terceiro princípio é o princípio da aderência ao território. Os magistrados somente têm autoridade nos limites territoriais do Estado. Ou seja, a juíza Ayane só pode exercer os poderes de magistratura dela dentro do Estado brasileiro. O quarto princípio é o princípio da indelegabilidade. É vedado ao juiz que exerce atividade pública delegar as funções a outra pessoa ou a outro poder estatal. Como, por exemplo, a juíza Ayane não pode pegar um processo e, de repente, dar a outro juiz para resolver. Não, porque foi aquele processo caiu para ela resolver. E ela não pode pegar e falar, não, eu não quero resolver. Ela tem que resolver. O quinto é o princípio da inevitabilidade. A autoridade dos órgãos jurisdicionais impõe-se por si mesma, independente da vontade das partes. Ou seja, quer a Ana Beatriz, que representa as partes, goste ou não da decisão que foi tomada pela juíza, não cabe a ela questionar. Ela tem que aceitar a decisão. E tem o princípio da inafastabilidade, que diz que toda lesão ou ameaça de direito não poderá ser afastada do conhecimento do judiciário. Mas tem uma exceção sobre a questão da justiça desportiva, onde há necessidade de esgotamento das vias administrativas desportivas para que a lide seja levada ao judiciário. Mas, a exemplo geral, se uma pessoa, por exemplo, a Ana, em seus direitos ameaçados, ela não pode esconder isso do judiciário, ela tem que montar o processo para que ela tenha os seus direitos. E por último, mas não menos importante, o princípio da inércia. Diz que as partes elas devem provocar a jurisdição e não o juiz que deve agir de ofício, mas sim as partes devem provocá-lo. Ou seja, a Ana Beatriz só vai ter o seu caso resolvido se ela convocar, se ela invocar o judiciário. E é isso. Deixa o like e se inscreve no canal.